terceiro ano. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Vamos lá? A nossa aula de geografia de hoje vem aí falar um pouco sobre o clima. O nosso assunto será Conhecendo o Clima. Esse assunto se encontra na página 58 do livro de geografia de vocês. Vamos lá? Por que sentimos frio e calor? Vocês já se perguntaram por que é que a gente sente frio e por que é que a gente sente calor? Lembra que na nossa aula sobre movimentos da Terra lá em Ciências, Tia falou que na medida em que a Terra vai girando, as estações do ano também vão se alterando? Exatamente. Então, o motivo da gente sentir frio e calor está aí relacionado ao movimento de translação e rotação da Terra. Na medida em que a Terra vai se mexendo, vai girando em torno do Sol, nós temos aí as estações do ano, tá? E é isso que nos proporciona a chegada do dia, a chegada da noite, tá certo? É esse movimento aí que a Terra faz, tá? E o que é tempo atmosférico? Bom, o tempo atmosférico é justamente essa questão dos dias serem mais frios, dos dias serem mais quentes. E isso se chama tempo atmosférico, tá certo? E para medir essa atmosfera, para medir esse tempo, a gente tem aí alguns instrumentos que nos auxiliam, tá? O termômetro, por exemplo. O termômetro é o instrumento que mede a temperatura atmosférica em graus Celsius. Olha ele aqui, ó. Esse daqui é o termômetro que se utiliza aí para saber qual é o tempo atmosférico, se está quente, se está frio, tá? Então vamos lá. De 30 a 25 graus é algo extremamente quente, tá certo? De 18 a 22 graus aqui nesse termômetro, a gente tem aí uma temperatura bem agradável. E quando o termômetro ele está aí abaixo de zero, aí o tempo está bem frio, tá? É aquele tempo que congela, extremamente frio. Então, aqui, ó, o termômetro mede o nosso tempo atmosférico. É ele quem vai dizer se vai estar frio, se vai estar quente, se vai estar mais ou menos uma temperatura agradável, tá certo? Mas, quando a gente fala em termômetro, a gente também lembra de outro termômetro, né? É esse aqui, ó, o termômetro basal, tá? Esse termômetro que mamãe coloca lá quando a gente tá com o corpo um pouquinho quente e mamãe acha que a gente tá com febre. Então, mamãe coloca lá, ó, o termômetro basal. Esse termômetro não mede o tempo atmosférico, tá? Esse termômetro aqui, ó, mede a temperatura do seu corpo. Além de ter aí um termômetro que mede o nosso tempo, também tem um termômetro que mede a temperatura do seu corpo. É esse termômetro aqui que vai dizer para a mamãe e para o papai se você está com febre ou se você não está com febre. Se sua temperatura estiver normal ou se sua temperatura estiver elevada, estiver alta, tá bom? Então não esquece. O motivo da gente sentir frio e calor são as voltas que a Terra dá, tá? O movimento de rotação e translação, tá certo? O tempo atmosférico é justamente esse tempo frio ou quente, tá? Que a gente percebe aí pelo termômetro Celsius. E tem também o nosso termômetro basal, que a gente utiliza para saber a temperatura do nosso corpo, tá? As estações do ano são uma consequência do movimento de translação associado à inclinação do eixo da Terra. Lembra que eu falei isso também lá no movimento da Terra? Exato, ó. Presta atenção aqui no movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, em dezembro se inicia o inverno, tá? Em março se inicia a primavera, ou seja, acabamos de sair da primavera. 22 de junho se inicia o inverno no sul. E 23 de setembro, primavera e outono, tá bom? Então, ó, dezembro, inverno, tá certo? Março se inicia aí o nosso outono. Junho se inicia aí o nosso verão. E em setembro se inicia aí o nosso outono, tá bom? Não esquece mais disso, tá certo? São as estações do ano que tem aí grande influência
no movimento da Terra, tá? A Terra tem grande influência nas estações do ano, tá certo? A umidade do ar. Essa umidade do ar quer dizer pra gente se vai estar chovendo, se vai estar ventando, se vai estar fazendo calor. Vamos entender um pouquinho quais são os lugares que mais proporcionam chuva, quais são os lugares e os ambientes naturais que mais proporcionam vento e quais são os lugares que mais proporcionam calor? Vamos lá? Então, a chuva nas regiões onde existe floresta, ou seja, onde existem muitas árvores, é constante a presença de chuva e o clima torna-se mais agradável. Então, no lugar onde chove bastante, nesse lugar tem muitas árvores. Então, já sabemos que em florestas e em lugar onde tem muitas árvores, as chuvas são constantes, tá? É uma temperatura mais agradável, é aquele clima bem frio, mais puxado aí para a chuva, tá certo? O vento nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento e a brisa ajudam o clima a tornar-se mais agradável. E isso é comum que na praia, mesmo que esteja fazendo aí um sol muito quente, a gente ainda sinta um ventinho, uma brisa. É exatamente por isso, porque as costas do litoral, os lugares onde se localizam as praias, tem mais vento, tá bom? Porque são regiões litorâneas, tá bom? Então, a gente já sabe que o lugar onde tem muita árvore, chuva, tá bom? Litoral, bastante vento, tá certo? E o calor? Bom, existem regiões em que pouco chove, como o sertão nordestino. A gente tem aí um sertão nordestino que a chuva quase não chega lá. Então, nesses locais, os calores são constantes, tá? Não existe aí essa variação entre choveu e depois fez sol, depois ficou aquele tempinho nublado. Não. Nessas regiões do sertão nordestino, existe aí um calor constante, tá? O sol, ele aparece todo dia, sem muita aí oscilação de chuva, tá? Todo dia o sol tá lá. Então, chuva nos lugares onde tem muitas árvores, vento na região litorânea, ou seja, perto das praias, e calor nas regiões nordestinas, o lugar onde não existe quase presença de chuva, tá? Gente, existe uma diferença, tá bom? Nós sentimos calor, o sol existe, o sol nos faz nos aquecer, tá? Não quer dizer que o nosso calor que a gente sente seja um calor aí constante, especificando, caracterizando aí, tendo aí características de regiões de sertão. Não, tá? O sertão, ele é de fato muito escasso de chuva, quase não existe chuva, quase não aparece. Então é por isso que lá o calor é constante, tá bom? Meus amores, a nossa aula de geografia de hoje foi sobre isso, sobre conhecendo o clima, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Tô com muita saudade. Boa tarde, bons estudos para vocês. Responda as atividades que tia vai mandar, tá bom? Tchau!